Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar sobre função afim. Na função afim nós temos vários tópicos e na aula de hoje você vai aprender sobre taxa de variação, coeficiente angular, crescimento e decrescimento da função. Nesta aula você vai aprender a identificar uma função afim, calcular o seu coeficiente, identificar o crescimento, o decrescimento da função. Então a função afim é uma função f dos reais em reais, que existem os números reais, a e b, tais que o f de x é igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais. Pessoal, então essa daqui é a forma genérica da função afim. A função afim também é chamada função polinomial do primeiro grau, já estudada por vocês desde o 7º ano, tá? Por que que é uma função do primeiro grau? Porque o que define o grau de uma função é o maior expoente dela. Então, o expoente ela vem aqui em cima da letrinha x, tá? Quando não aparece nada, logo o expoente é 1. Se o expoente é 1, é uma função do primeiro grau. Se fosse 2, o maior expoente, seria do segundo grau, e assim por diante. Então, esse A e esse B são números que acompanham ou o x ou estão sozinhos. Nunca são letras indefinidas, são coeficientes onde a gente consegue calcular e determinar, ok? Então, vamos aos nossos exemplos. Então, como que eu identifico o coeficiente A e o B da minha função? Então, o coeficiente A é aquele que acompanha a letra x, não é o que vem primeiro na função, e sim o que acompanha a letra x. E o coeficiente B é aquele número que está sozinho na nossa função, ok? Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho f de x igual a meio, que multiplica x menos 6. Então, o A que está acompanhando o x seria meio e o B que está sozinho, menos 6. Na função g de x, eu tenho menos 7x. Perceba que eu só tenho este termo, então A vai ser menos 7 e B vai ser igual a zero. Ele não aparece, é zero, ok? Nesse caso de h de x, eu também só tenho um termo, mas nesse caso, esse termo que eu tenho é o termo dependente, o menos 5. Se não aparece o A é igual a zero. Aí você me pergunta, mas na definição não está falando que A tem que ser diferente de zero? Então, esses são casos particulares da função afim que nós vamos ver mais adiante, ok? Então, A e B são coeficientes da função. Coeficiente é a mesma coisa que número que acompanha as letras ou que estão sozinhos, ok? Vamos analisar agora a variação de temperatura de certas substâncias em duas situações distintas. Um exemplo prático, então, para entender a taxa de variação. Aumentando 10 graus por minuto, nós temos então no primeiro exemplo, tá? Uma tabela onde na primeira linha eu tenho o tempo em minutos e na segunda linha eu tenho a temperatura em graus Celsius. Perceba que a temperatura ela vai aumentando de um termo para o outro 10 graus, como está sugerindo no nosso enunciado. Ó. Mais 10, vou ter 60, mais 10, eu vou ter 70, mais 10, eu vou ter 80. Opa, mais 10. Então, a taxa de variação da temperatura é positiva e constante. O que é constante? É aquele valor que está sempre se repetindo. Lembrando que aqui é 10, tá, gente? Então, 10 graus Celsius. Então, após T minutos, alguns minutos, nesse caso 0, 1, 2 ou 3, a temperatura T da substância em graus Celsius, ela é definida com a seguinte função. Então, essa função aqui, ela me mostra claramente o termo independente B, e aqui quem acompanha uma variável, no caso o T, tá? Seria o 10. Perceba que o meu 10, nesse exemplo, ele é positivo, ok? No segundo exemplo, aqui eu já tenho uma situação onde está diminuindo 10 graus por minuto. Então, perceba aqui você, ó, que está diminuindo de 30 para 20 menos 10, menos 10, vai dar 10. 10 menos 10, 0. 0 menos 10, eu vou ter menos 10. Menos 10 com menos 10, eu vou ter menos 20. Então, a temperatura, a taxa de variação da temperatura é negativa, como você pode ver, tá?
e constante, ou seja, é o mesmo valor. E aqui eu tenho de novo a formulinha que define a temperatura, onde o termo dependente aqui é o 30, é o B, tá? E esse menos 10 aqui é o nosso A, o que nós vamos estudar sobre ele, que é a taxa de variação. No gráfico da primeira situação, então, é a mesma tabela, tá? Mas aqui ela está em pé, na vertical, e aqui eu tenho o desenho desse gráfico. Então, eu tenho aqui como se fosse x e y, tá? O plano cartesiano y, aqui o x, onde t é o minuto, que é o x, e o T maiúsculo, grau Celsius, que é o Y. Colocando aqui, ó, esses valores todos no plano cartesiano, eu vou ter esses pontos todos alinhados. 0 para x e 30 para y, ó, vai ficar aqui o ponto. 1 para x e 40 para y, vou ter aqui. 2 para x e 50, aqui. E assim por diante. O que você pode perceber? Que o gráfico dessa função é uma reta, tá? Então, o gráfico da função polinomial do primeiro grau, função afim, sempre será uma reta onde os pontos serão alinhados. Perceba também, ó, que essa função onde o A, que é o termo que acompanha o x, tá? O coeficiente que acompanha o x, ele é positivo. E a minha reta, ó, tá nesta posição. Vamos falar sobre ela. Perceba a posição da reta quando o A é positivo. O gráfico da segunda situação, colocando no plano cartesiano, do mesmo jeito, já explicado anteriormente, tá? Eu vou ter todos os pontos alinhados e assim vai surgir também uma reta. Então, o gráfico da função polinomial ou da função afim é uma reta. Já nesse caso, o meu coeficiente A é negativo. E olha só a posição da reta, como ela está caindo. Então, quando ele era positivo, ele está subindo, negativo, está caindo. O que significa isso, pessoal? Vamos estudar, então, sobre essa reta aí e a taxa de variação. A taxa de variação, quando eu calculo, eu encontro o coeficiente angular. O coeficiente angular, pessoal, é o coeficiente A da função, ele está aqui, ó, junto do x, tá? Como que eu calculo ele? Então, ele corresponde à taxa de variação. Taxa de variação é a subtração de duas grandezas, dividido pela subtração de outras duas grandezas. Grandeza nesse caso aqui, tá? Y e X. O nosso exemplo lá era temperatura em minuto, tá? Então, o A tem que ser diferente de zero, então o coeficiente angular não pode ser zero, tá? Ou dizemos que o A pertence aos reais sem o zero. Então, anote essa fórmula que você vai usar bastante para resolver os seus exercícios daqui para frente, ok? Então, vamos calcular a taxa de variação ou coeficiente angular no exemplo 1 e 2. Então, fazendo aqui, ó, eu tenho YB menos YA. O que seria esse B e esse A? Não é esse B e esse A da função, tá? Esse B e esse A aqui significa segundo ponto e o primeiro ponto do A. Então, quem que é o segundo? Esse é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, eu sempre vou pegar o segundo menos o seu anterior, o segundo menos o seu anterior, e assim por diante, ó. Veja um exemplo. Então, eu vou ter 24 menos 20 dividido, vou fazer a mesma coisa com o x, 4 menos 2. Então, aqui eu vou ter 4 dividido por 2, logo o valor de A é 2. Para o segundo aqui, ó, eu vou pegar 28 menos 24. 28 menos 24 dividido por 6 menos 4. 6 menos 4. 4 sobre 2, que é igual a 2. E no segundo, 32 menos 28. 32 menos 28, dividido por 8, menos 6. Então, eu vou ter 4 sobre 2, que é igual a 2.
Então, perceba que a taxa de variação, ou coeficiente angular, foi um valor constante, foi igual em todos os casos, tá? Então, se existe essa constante, logo eu tenho um coeficiente angular. Se não existe, eu não possuo um coeficiente angular aqui nas minhas grandezas, ok? Vamos para o exemplo 2, vou fazer do mesmo jeito. Então, vou pegar o segundo menos o primeiro, 300 menos 20, sobre 20 menos 1. Então, aqui vai ficar 280 dividido por 19. Esse valor vai dar aproximado 14,73. O segundo, eu vou ter 500 menos 300. 500 menos 300 dividido por 50 menos 20. 50 menos 20, tá? Então, aqui eu vou ter 200 dividido por 30, que vai ser aproximadamente 6,66. Então, esse valor é infinito, tanto no primeiro também. E, por último, 700 menos 500. 700 menos 500, dividido por 100 menos 50. 100 menos 50. Então, aqui vai dar 200 dividido por 50, que é igual a 4. O que aconteceu? Em cada caso, o coeficiente angular deu diferente, ou seja, nessa tabela, nessas duas grandezas relacionadas, não existe uma constante. Logo, não existe coeficiente angular, ok? Então, tome cuidado se o exercício for para você verificar se existe um coeficiente angular, você tem que fazer todos os itens, tá? E veja, preste muita atenção, então, no enunciado do seu exercício. Crescimento e decrescimento da função. Então, dado uma função afim, f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero, então essa aqui é a forma genérica da função, né? Nós já vimos. Quando que a função é crescente ou decrescente? Então, quando o seu a ele é positivo, certo? Tá aqui, ó, a maior que zero, a sua função é crescente. A sua reta ela vai subir da esquerda para a direita. Como que será isso? Ó? Então, num plano cartesiano, você tem o eixo do x, o eixo do y e tem a sua reta. Ela vai subir da esquerda para a direita aqui, ó, vai estar apontando. Esse quadrante no plano cartesiano é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Então, sua reta ela vai estar apontando aqui no primeiro, ok? Quando a função é decrescente, o a ele é negativo, ok? Então, preste muita atenção. Algebricamente ou graficamente, podemos identificar uma função crescente ou decrescente. Então, no plano cartesiano, ó, a reta ela vai estar apontando aqui a reta da função, tá, gente? No quarto quadrante, ok? Então, A negativo, a reta está apontando aqui, ó. Ela desce da esquerda para a direita. Exemplo gráfico. Então, vamos para o exemplo gráfico. Pessoal, voltando aqui um pouquinho, caso você não viu, tá? O esboço tá aqui. Anote aí que é muito importante. Então, no exemplo gráfico, eu tenho aqui quando a situação é positivo para o A. Então, eu tenho A positivo nos três casos. Então, eu tenho três retas, três funções. Então, esse A aqui, ó, da reta azul, é 2 positivo. Esse A da reta vermelha é 1 positivo, não tem nada na frente do x, é 1. E esse A da reta verde é 1 sobre 2. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? As minhas retas de todas as funções estão no primeiro quadrante, está apontando aqui no primeiro quadrante, tá? E conforme o valor de A ele vai diminuindo, a reta ela vai descendo e se aproximando mais do eixo do x, ok? Até passar por ela e chegar no quarto quadrante, onde A é negativo. Ó. Então, 2, 1 e 0,5. Então, está decrescendo o valor de A reta está abaixando. Quando a reta
quando o A é negativo, tá? Vamos ver aqui nos exemplos. O meu A na reta verde é menos 0,5, na reta vermelha, menos 1, na reta azul é igual a menos 2. Então, quando ele é negativo, a reta também ele vai fazendo esse movimento, ó. Ele está se aproximando mais do eixo do Y, de acordo com A, vai diminuindo, vai decrescendo o valor, ok? Então, vamos agora para todos os exercícios resolvidos que vai te ajudar aí na resolução dos seus exercícios, tá? Sem fazer o gráfico, identifique quais as funções são crescentes e decrescentes. Então, sem fazer o gráfico, tá, pessoal? Então, a gente vai aprender a identificar de forma algébrica uma função crescente e decrescente. Como que eu vejo isso? Eu vejo isso olhando o valor de A, que é o coeficiente que acompanha o x. Então, eu vou determinar C para crescente e D para decrescente, tá? O A está acompanhando o x, é negativo, logo é uma função decrescente. Aqui o A no item B é positivo, logo a minha função é crescente. O A, ele é negativo. Pessoal, tome cuidado, tem gente que confunde. Eles falam que o A é o número que vem primeiro na função. E não, o A é quem acompanha o x, ok? Então, o A aqui, ele é negativo, logo eu tenho uma função decrescente. O A é o valor que acompanha o x, positivo, crescente, positivo, crescente. No exercício 2, nós vamos determinar, então, qual o valor de m para que a função f de x igual a 3m menos 15, que multiplica x mais 20, com m, né, que pertence aos reais, m real é que pertence ao conjunto dos reais, seja uma função decrescente. Qual é o valor de m para que essa função seja decrescente? Para ela ser uma função decrescente, pessoal, o a tem que ser menor que zero, certo? E quem que é o a aqui? O a é quem acompanha o x. E quem está acompanhando ou multiplicando o x? Toda essa galera dentro do parênteses é o a, tá? Todo mundo aqui está multiplicando o x. Quando não tem nada entre um termo e um parênteses, eles estão se multiplicando, ok? Então, vamos descrever assim uma função algébrica aqui, uma equação algébrica. 3m menos 15 tem que ser menor, maior ou igual a zero. Então, como ele tem que ser negativo, eu digo que ele tem que ser menor que zero. Pessoal, isso é uma inequação. Nós vamos aprender também mais sobre elas, tá? Na terceira aula desse tópico. Resolvendo, então, uma inequação, eu vou resolver do mesmo jeito que uma equação, onde tivesse um sinal de igual aqui, onde estivesse no lugar um sinal de igual. Então, vai ficar 3m é menor que 15, tá? O 15 passou para o outro lado, ficou positivo. M vai ser menor que 15 dividido por 3. Logo, o valor de M tem que ser menor que 5. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó. O M, ele tem que ser menor que 5. Pode ser 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ele vai tender ao infinito, ok? Todos esses valores podem assumir o valor de M para que seja uma função decrescente. De 5 para cima não pode. Então, M tem que ser menor que 5. Essa é a resposta correta. Exercício 3. Em cada caso, calcule a taxa média de variação, ou seja, coeficiente angular, tá? Cujo gráfico está representado abaixo. O problema desse exercício é que eu tenho gráfico e não tabela para calcular o coeficiente angular. Então, como que eu faço isso? Para calcular o coeficiente angular, eu preciso de 2 pontos, tá? Naquela tabelinha lá. Então, aqui ele não está querendo confirmar se existe coeficiente angular. Você está vendo que existe porque a reta tem uma inclinação, ok? A reta ela está inclinada para a direita aqui, ó, está crescendo, é uma reta crescendo, e está, no caso aqui, decrescendo, né? É uma reta decrescente aqui. Então, ela tem uma inclinação tanto no item A quanto no item B. Então, não preciso confirmar isso.
Então, se eu tiver 2 pontos, eu consigo calcular esses itens. Então, vou escrever aqui a fórmula, tá, do coeficiente angular, que é o YB menos o YA, dividido por XB menos o XA, certo? Então, o item A, eu preciso definir quem são esses 2 pontos, ó. Tem o B e tem o A. Então, a coordenada do ponto A é 1 para X e 3 para Y. X e Y. Do ponto B, eu tenho 3 para X e 7 para Y. X e Y. Quem é o primeiro, quem é o segundo ponto para eu jogar ali na fórmula? Então, perceba que no item A, eu tenho uma reta crescente, tá? Porque ela está com a inclinação aqui no primeiro quadrante. Numa função crescente, de acordo com os valores de x, conforme eles aumentam, o valor de y também aumenta. Então, perceba aqui, ó, de 1 pulou para 3 e de 3 pulou para 7, certo? Então, aqui eu tenho o segundo e aqui eu tenho o primeiro ponto. Jogando na fórmula, o que eu vou ter? O y do segundo ponto seria o 7, o y do primeiro 3, o x do segundo ponto 3 e o x do primeiro ponto igual a 1. Resolvendo, eu vou ter 4 sobre 2, logo o coeficiente angular da reta é igual a 2. No item B, você vai fazer a mesma coisa. Determina a coordenada do ponto A, 1 e 3 e 3 e menos 3, ok? E aí, pessoal, qual o primeiro e segundo ponto? No item B, eu tenho uma reta decrescente, porque ela está apontando lá no meu quarto quadrante. Se ela está apontando no meu quarto quadrante, o que acontece com uma função decrescente? De acordo com os valores de x, conforme ele aumenta, o valor de y vai diminuir. Então, é o inverso na função decrescente, ó. X foi de 1 para 3, e aqui foi de 3 para menos 3. Enquanto x aumentou, y diminuiu. Então, ou seja, esse é o segundo ponto e esse aqui vai ser o meu primeiro ponto, certo? Então, vamos lá. Colocando aqui na função, eu vou ter o y do segundo ponto, menos 3, menos o y do primeiro, 3, dividido x do segundo ponto, 3, x do primeiro, 1. Menos 3 com menos 3, menos 6. 3 menos 1, 2. Menos 6 dividido por 2, o resultado é menos 3. Então, coeficiente angular, menos 3 para uma função decrescente negativo e 2 positivo para uma função crescente. Exercício 4. Observe os gráficos abaixo e determine qual deles melhor representa esta função. Pessoal, para saber a função de um gráfico, eu tenho que saber primeiro o grau dessa função. O que determina o grau dessa função? O expoente do x. Esse expoente aqui, no caso, quando não aparece, é igual a 1. Então, eu tenho uma função do primeiro grau. E eu já sei que a função do primeiro grau sempre será uma reta. Então, se é uma reta, eu já posso desconsiderar o item C e o item A. Qual dos dois me resta? B e D. Então, para saber qual que é, basta você olhar o coeficiente angular, que é o valor de A. A é igual a menos 2, ou seja, A é menor que zero, é negativo. Logo, é uma função decrescente. Se é uma função decrescente, ela vai estar apontando lá no quarto quadrante, lembra disso? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, ela não está apontando nesse daqui, logo o item correto é aqui, ó, onde ela está apontando no quarto quadrante, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Te vejo na próxima aula para aprofundarmos os nossos estudos. Tchau, tchau!